Você já perdeu algo importante, não porque alguém tirou de você, mas porque você contou cedo demais. Há momentos em que a gente acredita que falar sobre nossos sonhos vai torná-los mais fortes, que as pessoas vão apoiar, ajudar, incentivar e nos empurrar para frente. Mas a verdade é bem diferente. Alguns sonhos são como uma pequena chama. No começo, eles são frágeis. Se você mostrar essa chama cedo demais, qualquer vento pode apagar tudo. E é exatamente sobre isso que esta história fala. No meio de uma floresta tranquila, existia um vale onde viviam muitos coelhos. Entre eles, havia um jovem chamado Liam. Liam não era o mais rápido, nem o mais forte. Para muitos, ele parecia apenas mais um coelho comum, daqueles que sonham alto, mas não chamam atenção. Enquanto outros coelhos corriam, competiam e mostravam suas habilidades todos os dias, Liam fazia algo diferente. Ele observava, ele pensava, ele sentia coisas que os outros ignoravam. Todos os anos, quando chegava a época das grandes tempestades, a floresta sofria. Chuvas fortes destruíam abrigos. Ventos derrubavam casas pequenas. E muitos animais ficavam sem lugar seguro. Liam via tudo isso, e aquilo ficava na sua mente por muito tempo. Uma noite, enquanto o vento soprava entre as árvores, ele tomou uma decisão. Algo grande estava nascendo dentro dele. Ele queria construir um abrigo secreto, profundo dentro de uma colina. Um lugar seguro, onde qualquer animal pudesse sobreviver às tempestades. Um espaço com túneis escondidos, áreas secas para comida e paredes fortes contra o vento. Era um projeto enorme, quase impossível. Mas Liam acreditava, se eu tentar com paciência, talvez consiga. No dia seguinte, ele começou. Carregou galhos fortes. Procurou pedras firmes e começou a cavar, devagar, dentro da colina. Enquanto todos descansavam à noite, Liam trabalhava em silêncio, sem barulho, sem atenção, apenas esforço constante. Mas havia algo em Liam que mudaria tudo. Ele gostava de falar, ele gostava de contar o que estava fazendo. Sempre que alguém perguntava, Liam, o que você anda fazendo ultimamente? Ele sorria e respondia com orgulho. Estou construindo algo incrível. E logo começava a explicar tudo. O lugar, o plano, os túneis, a ideia inteira. No começo, alguns coelhos ficaram impressionados. Outros duvidaram. Mas Liam não percebeu a diferença. Ele só gostava da atenção. Cada vez que falava mais, sentia como se seu sonho já estivesse completo, mesmo antes de existir. Em uma manhã, um coelho mais velho chamado Mestre Aaron escutou tudo. Ele não interrompeu, apenas ouviu em silêncio. Depois, com uma voz calma, perguntou, Liam, posso te dizer algo importante? Liam respondeu animado, claro. Mestre Aaron olhou para ele por um momento e disse, por que você está contando todos os detalhes de algo que ainda nem está pronto? Liam ficou confuso, mas eu quero que todos saibam que estou construindo. O velho suspirou levemente. As pessoas não precisam ver o que você está planejando. Elas precisam ver o que você já construiu. Liam riu. Ele achou aquilo exagero. Quando eu terminar, todos vão me respeitar de qualquer forma. Mas o mestre respondeu com calma. Talvez. Mas lembre-se, um sonho que ainda não nasceu é frágil. E tudo que é frágil pode ser destruído facilmente. Liam ouviu, mas não deu muita importância. Ele continuou falando, e falando, e falando. Logo, toda a floresta já sabia do seu projeto. Sabiam onde ele estava construindo. Sabiam o que ele planejava. E até imaginavam quando ficaria pronto. Sem perceber, Liam tinha feito algo perigoso. Ele transformou seu sonho privado em algo público. E nem imaginava que isso poderia trazer consequências. Enquanto isso, perto da borda da floresta, um servo chamado Dorian ouviu tudo. Dorian era inteligente, mas também egoísta. Ele pensou, um abrigo escondido, comida armazenada, isso pode ser útil para mim. E naquele momento, algo começou a mudar. O vento da floresta parecia mais frio naquela noite. Enquanto a maioria dos animais dormia, o plano de Liam continuava crescendo, mas agora, algo invisível também estava crescendo junto com ele. O perigo, a notícia sobre o abrigo secreto,
já tinha se espalhado. Não era mais um segredo. Era uma história comentada entre todos os animais. Liam está construindo algo enorme. Ele encontrou um lugar escondido. Ele vai mudar a floresta. Cada frase parecia inofensiva, mas juntas estavam abrindo portas que nunca deveriam ser abertas. E foi assim que Dorian, o servo solitário da borda da floresta, ouviu tudo. Ele não era como os outros. Ele não admirava sonhos. Ele calculava vantagens. E naquele momento, um pensamento nasceu na sua mente. Se esse abrigo for real, ele pode ser meu também. Numa noite escura, quando a lua estava escondida pelas nuvens, Dorian começou a se mover, silencioso, cuidadoso, sem deixar rastros. Ele não precisou procurar muito, porque Liam já tinha falado demais. O local era conhecido, o caminho também. Quando Dorian chegou perto da colina, ele viu algo. Uma entrada parcialmente construída, madeiras empilhadas, pedras organizadas e sinais claros de semanas de trabalho. Ele sorriu de lado. Então é verdade. Sem pressa, ele entrou. O abrigo ainda estava incompleto, mas já mostrava o que poderia se tornar. Espaços internos, áreas de armazenamento, estruturas planejadas com cuidado. Tudo aquilo parecia promissor e fácil de explorar. Na manhã seguinte, Liam voltou. Ele estava cansado, mas feliz. Mas assim que se aproximou da colina, ele parou. Algo estava diferente. A entrada não estava igual. Algumas madeiras estavam fora do lugar. O chão parecia mexido. E um silêncio estranho dominava o ambiente. O coração dele começou a acelerar. Ele entrou devagar. E então viu. Algumas provisões tinham desaparecido. Estruturas estavam quebradas. O trabalho de dias parecia tocado por alguém. Liam ficou parado, sem palavras. Ele começou a olhar ao redor, tentando entender. E foi aí que percebeu algo pior. Pegadas. Não eram dele. Alguém tinha estado ali. Alguém tinha invadido seu sonho antes dele estar pronto. O coração de Liam batia forte. Ele olhava para aquelas pegadas no chão, e tudo dentro dele começava a ficar confuso. Não era só um dano, era uma invasão. Alguém tinha entrado no seu sonho, antes dele estar pronto. Ele respirou fundo, tentando entender. Quem faria isso? Mas no fundo, uma verdade começava a nascer, e era desconfortável. Nos últimos dias, Liam lembrava de cada conversa, cada detalhe que contou, cada lugar que mostrou. Cada vez que disse, está tudo quase pronto. Fica ali atrás das árvores. Eu já estou perto do final. Ele percebeu algo lentamente. Ele não tinha protegido o seu sonho. Ele tinha espalhado ele. Enquanto ele estava ali parado, o som de passo suave se aproximou. Era o mestre Aron. Ele observou a cena em silêncio e depois olhou para Liam. Sem pressa, disse. Então, aconteceu. Liam baixou a cabeça. Alguém entrou, levou coisas, destruiu parte do trabalho. A voz dele estava pesada. Não era raiva, era dor. O mestre sentou devagar perto da entrada quebrada e falou com calma. Agora você está vendo o resultado de algo que eu te avisei antes. Liam ficou em silêncio. Aron continuou. Quando você fala demais sobre algo que ainda está nascendo, você não controla mais quem escuta. E nem o que eles fazem com isso. Essas palavras atingiram Liam mais forte do que qualquer vento da tempestade. Ele lembrou de Dorian. Ele lembrou de todos os olhares curiosos. Ele lembrou do orgulho de contar tudo. E pela primeira vez, ele entendeu. O problema não foi só o invasor. O problema foi o acesso que ele mesmo deu. Liam olhou para o abrigo destruído e disse baixinho. Eu achei que falar iria me motivar. Mas eu só me expus. O mestre não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para o horizonte. Depois disse, um sonho não precisa de plateia no começo. Ele precisa de proteção. Naquela noite, Liam ficou sozinho dentro da colina. Sem orgulho, sem entusiasmo, só silêncio e pensamento. Ele percebeu que o maior erro não foi construir devagar. Foi falar rápido demais. A noite caiu pesada sobre a floresta. Depois do dano inicial, Liam tentou retomar o controle do seu projeto, mas algo já tinha mudado.
Não era mais apenas construção. Agora era proteção. Ele começou a trabalhar com mais cuidado, menos palavras, mais silêncio. Mas o tempo já não estava ao seu lado. Enquanto isso, alguém observava. Dorian. Ele não tinha pressa. Ele não precisava ter, porque ele já sabia tudo o que precisava. Ele sabia o local. Ele sabia a entrada. Ele sabia até o progresso da construção. Não por magia, mas porque Liam tinha contado tudo. Dorian caminhava perto da colina em diferentes momentos do dia. Analisava, esperava, calculava, e cada visita fazia uma coisa ficar mais clara. Aqui existe algo valioso, mas ainda incompleto. Em uma dessas noites, ele tomou uma decisão. Não era mais curiosidade, agora era ação. Enquanto Liam dormia exausto, Dorian entrou novamente no abrigo. Dessa vez, com mais calma, mais intenção. Ele não apenas observou, ele mexeu. Ele reorganizou algumas coisas, removeu partes frágeis e levou o que achou útil. Sem pressa, sem medo. Na manhã seguinte, Liam chegou e parou imediatamente. Algo estava errado de novo, mas desta vez era pior. Partes que ele tinha acabado de reforçar estavam desmontadas. Alguns materiais importantes tinham sumido, e o projeto inteiro parecia perder estabilidade. Ele sentiu um vazio no peito. Não era só perda física, era perda de controle. Ele olhou ao redor e sussurrou. De novo? Nesse momento, ele entendeu algo doloroso. Não estava enfrentando apenas um problema isolado. Estava enfrentando uma consequência contínua. Cada informação que ele tinha espalhado estava agora sendo usada. Cada detalhe que parecia inofensivo tinha virado uma fraqueza. Dorian já não era um visitante. Ele estava estudando o projeto como alguém que sabia exatamente onde tocar para quebrar. Liam se sentou perto da entrada quebrada e, pela primeira vez, não pensou em construir. Ele pensou em como tinha permitido tudo aquilo. O céu da floresta começou a mudar. As nuvens estavam mais escuras, o vento mais pesado, e o tempo parecia estar correndo contra Liam. Ele já não trabalhava com entusiasmo. Agora, ele trabalhava com urgência. Cada pedaço de madeira, cada pedra, cada ajuste vinha acompanhado de um peso emocional. Mas o pior não era o trabalho. Era a sensação constante de que alguém já conhecia tudo. E ele estava certo. Dorian não tinha pressa alguma. Ele não precisava destruir tudo de uma vez. Ele apenas aproveitava o que Liam deixava exposto. A cada dia, o abrigo ficava mais instável. Não por falta de esforço, mas por falta de tempo e foco. Liam começou a perceber algo mais profundo. Ele não estava apenas atrasado. Ele estava reagindo. Sempre reagindo. Nunca no controle. Uma noite, ele parou de trabalhar. Sentou no chão frio da colina e ficou em silêncio. O som do vento passava pelas aberturas incompletas do abrigo. Parecia quase uma voz dizendo: "Você perdeu o ritmo." Ele fechou os olhos e lembrou de tudo. As conversas, os detalhes que contou, os lugares que revelou, o orgulho de ser visto. E então veio o pensamento mais duro de todos. Eu mesmo entreguei meu projeto antes dele estar pronto. Do outro lado da floresta, Dorian observava novamente. Mas agora, ele não precisava invadir tanto. Ele já entendia tudo. E isso tornava tudo mais fácil. Naquela mesma noite, algo aconteceu. Uma parte fraca da estrutura cedeu sozinha. Sem ataque, sem invasão, apenas falha. Liam ouviu o som da madeira quebrando e correu. Mas já era tarde. Uma seção importante do abrigo tinha desmoronado. Ele ficou parado olhando. Sem raiva, sem choque, só cansaço. E naquele momento, ele entendeu a verdade mais dura de todas. Não foi só o inimigo. Foi o tempo perdido e o foco quebrado. O silêncio daquela noite era estranho. Não era paz. Era aviso. Liam sentia isso no ar. Algo estava chegando. Algo maior do que qualquer eu. Maior do que qualquer reparo. Ele tentou trabalhar até tarde. Mas seu corpo já não respondia como antes. E sua mente estava pesada demais. Enquanto isso, na borda da floresta, Dorian apenas observava. Ele não precisava fazer mais nada.
O próprio tempo estava fazendo trabalho por ele. As nuvens se juntaram rapidamente. O vento começou a girar entre as árvores. E então, a tempestade chegou. Primeiro veio a chuva. Forte, constante, sem descanso. Depois o vento. Violento, impiedoso, como se quisesse testar tudo o que existia. Os abrigos fracos começaram a falhar pela floresta. Animais corriam em busca de segurança. Caos por todos os lados. Liam correu para sua construção, o coração acelerado, esperando, ainda acreditando que talvez conseguisse salvar tudo. Mas ao chegar, ele parou. O abrigo estava incompleto. As paredes não estavam fechadas. As passagens ainda abertas. E a estrutura, frágil demais. A chuva entrou sem pedir permissão. O vento atravessou tudo. E o interior começou a desmoronar lentamente. Liam ficou parado no meio daquilo. Molhado, cansado, sem reação. Cada parte que ele construiu com tanto esforço agora estava sendo levada embora pela natureza. Ele tentou segurar algumas madeiras, mas era inútil. O tempo de construir já tinha passado. E então veio o momento mais duro. Ele percebeu que não era mais um projeto incompleto. Era um projeto tarde demais. Do lado de fora, a floresta sofria. Mas dentro dele, algo ainda mais forte acontecia. Hagrid, silencioso, profundo, irreversível. Ele se lembrou de tudo de novo. Cada palavra que disse cedo demais. Cada detalhe compartilhado. Cada vez que buscou atenção em vez de proteção. E agora, tudo estava ali, diante dele, quebrando. A tempestade finalmente começou a perder força. Mas para Liam, tudo já tinha terminado antes disso. Ele estava dentro do que restou do abrigo. Não havia mais construção. Não havia mais plano. Só silêncio e destruição. A água escorria pelas paredes incompletas. O vento ainda atravessava as aberturas abertas. E cada som parecia lembrar ele de um erro antigo. Ele se sentou no chão molhado. Sem forças. Sem pressa. Sem esperança naquele momento. Tudo o que ele tinha imaginado não existia mais como sonho. Agora era apenas memória quebrada. Liam fechou os olhos. E pela primeira vez, não pensou no futuro. Ele pensou no passado. Cada conversa que teve com orgulho. Cada detalhe que compartilhou cedo demais. Cada vez que quis impressionar os outros antes de terminar algo real. E então ele entendeu algo que doeu mais do que qualquer perda. Ele não perdeu só o abrigo. Ele perdeu o controle do próprio sonho. Do lado de fora, a floresta começava a se acalmar lentamente. Outros animais tinham sobrevivido em abrigos fortes, fechados, protegidos, construídos, em silêncio. Liam saiu lentamente do abrigo destruído. A chuva já estava fraca, mas dentro dele ainda caía forte. Foi quando o mestre Aron apareceu novamente. Ele não disse nada de imediato. Só ficou ao lado dele. Depois de alguns segundos, Liam falou com voz baixa. Eu achei que falar sobre meu sonho me ajudaria. Aron olhou para ele com calma e respondeu, você confundiu mostrar com construir. Liam abaixou a cabeça. Eu perdi tudo por causa disso. O mestre corrigiu suavemente. Você não perdeu tudo por causa do sonho. Você perdeu porque mostrou antes da hora. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era vazio. Era aprendizado. Liam olhou para o abrigo destruído uma última vez e disse, agora eu entendo. Aron respondeu, então não desperdice essa dor. Se essa história te fez refletir, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E lembre-se, proteja seus sonhos antes de compartilhá-los com o mundo.